Olá pessoal, boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos. Boa noite, Rafael Gonçalves de Almeida. Rafael Gonçalves também, ó. Então, com certeza, gente boa. Rafael Gonçalves não tem erro. Não tem erro, viu? Pode ter certeza. Obrigado aí, Rafael Gonçalves. Seja bem-vindo. Pessoal aí que tá chegando, vamos compartilhando a live. Vamos falar aí hoje sobre a reforma tributária. Boa noite, Alessandro. Boa noite aqui, boa noite do Rafael Gonçalves também. Rafael Gonçalves para Rafael Gonçalves. Boa noite, Ayla Carvalho, seja bem-vinda. Boa noite, Oscar. Ajuda a gente aqui com essa live, vamos compartilhar aí. Clica aqui no botãozinho do aviãozinho, dispara aí para os grupos de WhatsApp, né? Manda no direct aí dos seus colegas aí, para que esse conteúdo de hoje aí possa ser compartilhado com o maior número de pessoas possíveis, né? Então, obrigado aí a vocês que estão entrando, o Oscar, né? Já falei, a Ayla também, boa noite, dando boa noite aqui. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar aqui, continuando sobre temas da reforma tributária, a gente vai falar da COSIP, né? Vou contar aqui uma história antes ainda do aparecimento, né, dessa contribuição. Então vai valer bem a pena aqui uma questão histórica da COSIP, como que ela nasceu. E hoje, né, como é que está isso no município hoje, né? Será que o município já atualizou? Será que não? Será que ainda tem municípios que não atualizaram desde quando ela entrou inicialmente na Constituição, lá em 2002? Como que tá, será? E será que por acaso já tem algum município que saiu na frente e já implementou a COSIP de acordo com a reforma tributária ocorrida em dezembro de 2023? Né? Então vamos ver aí, daí se alguém tiver alguma notícia, vai passando aqui pra gente ir compartilhando, tá bom? Então vamos lá, vamos para uns recados iniciais aqui, enquanto o Instagram vai fazendo a entrega da live aí para mais pessoas, né? Para mais pessoas poderem entrar. Deixa eu ver aqui. Então faz o seguinte, primeiro recado, vou pedir a ajuda de vocês para vocês compartilharem a live, tá? Então você clica aqui nesse aviãozinho para quem está aqui no celular e compartilha aí para os grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, enfim, no próprio direct de algum amigo, para que tenha acesso aí a esse conteúdo, tá bom? Boa noite, Fernando, boa noite, Marlos, meu amigo, seja bem-vindo. Então compartilha aqui, ajuda a gente aqui compartilhando, fazendo esse compartilhamento, tá? E isso vai ajudar bastante a gente. Uma outra coisa que eu vou pedir para vocês curtam a live dele, tem um coraçãozinho, tem uns emojis aí, que eu nem sei quais o nome de alguns emojis, mas enfim, quanto mais a gente tiver, mais o Instagram aqui, o algoritmo entende que é relevante o conteúdo, né? E ele acaba ranqueando melhor aí para entregar para mais pessoas, tá? Obrigado aí para quem tá dando os coraçõezinhos. Boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Então, pessoal, o primeiro recado é para vocês compartilharem, o segundo para dar os emojis aí, quem tá dando aí, muito obrigado, tá? O terceiro recado se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, alguma colocação, trocar uma ideia, vou pedir para vocês priorizarem, colocar aqui, tem uma caixinha, um box aqui com ponto de interrogação para quem tá no celular, tá bom? Então prioriza colocar aqui que fica mais fácil depois para a gente resgatar, tudo bem? Obrigado aí pelos emojis aí. E um último recado aqui antes da gente realmente iniciar, vou pedir para você que não segue a Escola de Tributos Municipais, você que está ao vivo aqui, bem aqui em cima, aqui para quem está no celular, tem uma setinha, você baixa essa seta, se você não segue ainda vai ter um botão lá para você seguir, então é só você clicar ali, não precisa nem sair da live, tá? Você só clica ali e já começa a seguir a escola, então dá essa moral pra gente aí e começa a seguir a escola aí de tributos municipais, caso você não siga, tá? E eu vou fazer um convite também para vocês seguirem
a Escola de Tributos Municipais no YouTube, tá? No dia 15 está previsto a gente começar uma aula. As primeiras aulas vão ser abertas no YouTube, tá? A gravação daí vai ficar disponível para quem fizer aquisição, mas as primeiras aulas do curso de reforma tributária que eu vou estar ministrando, elas vão ser abertas no YouTube. Então já segue lá o YouTube também. Já vai lá no YouTube, coloca @Escola de Tributos Municipais e lá se inscreve no canal para você ser avisado. Inscreve no canal, ativa o sininho, aquela coisa toda lá para você ser avisado, tá bom? Então a gente vai ter aí algumas aulas aí abertas e gratuitas, né? No ao vivo, tá? Porque o gravado daí é só para quem é membro do Clube do Fisco, que vai ter acesso gratuito, inclusive, ao curso, tá? Aí os materiais, e para quem adquirir o curso da Reforma Tributária em separado, tá bom? Um outro recado aqui antes da gente começar. Na quinta-feira agora, a professora Cláudia vai estar falando, aí é um evento fechado para quem é membro do Clube do Fisco, tá? É um evento fechado que ela vai estar falando sobre a tributação imobiliária na reforma tributária. Então é bem bacana. Para você que já é membro do Clube do Fisco, então fica a dica, já a agenda, a gente já divulgou no Instagram aqui. Vai ser às 7 horas, às 19 horas, melhor dizendo, no horário de Brasília, tá? Vai ser um fechado, via uma sala virtual do Google Meet. Então, para quem é membro, é exclusivo para quem é membro ativo do Clube do Fisco, tá bom? Então, fiquem ligados aí. Se você não é membro ativo ainda do Clube do Fisco, não é membro, não sabe o que é o Clube do Fisco, aqui em cima, né, ou melhor dizendo, na bio do Instagram, quando acabar a live, você pode deixar anotado no seu caderno. Acabar a live, eu vou ter que ver o que é o Clube do Fisco. Você tem dois caminhos. Primeiro, você vai aqui na bio do Instagram, tá? Vão ter alguns links lá, e um desses links é do Clube do Fisco. Você aderindo ao Clube do Fisco, você vai ter acesso gratuito a aula sobre a tributação imobiliária na reforma tributária, tá? Com a professora Cláudia agora na quinta-feira, dia 8, né? E no dia 15 nós vamos começar um curso sobre a reforma tributária em uma visão mais ampla, que também para quem é membro ativo do Clube do Fisco, o acesso vai ser gratuito, não vai ter custo. Aí se você quiser comprar o curso à parte, eu não quero fazer parte do Clube do Fisco, mas eu quero comprar o curso, tá? Eu quero ter acesso a todos os materiais, quero poder ver os vídeos depois gravado, aí você também. Você pode ir aqui na bio do Instagram e baixar lá, vai ter os links do curso, tá bom? Ou você pode também, uma segunda hipótese, uma segunda situação, é você ir no site da Escola de Tributos Municipais. Então você vai lá, www.escoladetributosmunicipais.com.br, vai ter uma aba lá de Clube do Fisco, para você saber o que é o Clube do Fisco, e se você quer saber dos cursos, aí vai ter uma abinha lá chamada Cursos. Clique e procura o curso da Reforma Tributária comigo, que é esse curso que vai começar no dia 15, tá? Lembrando que esse curso, algumas aulas vão ser abertas no YouTube, tá? Pro ao vivo, o aberto é pro ao vivo, tudo bem? Aí esses vídeos eles vão ser retirados do YouTube e vão ser colocados para quem fez a aquisição. E a mesma coisa, o material que foi desenvolvido, slide, e se tiver algum material extra, vai ser disponibilizado para quem fez a aquisição do curso, ou se você é membro ativo do Clube do Fisco, aí esse curso da reforma ele vai ser gratuito, tá bom? Então vamos lá, dar um ok aqui para o Diogo Soteiro, para Eleísia também, boa noite, sejam bem-vindos. Vamos começar então o nosso bate-papo aqui hoje, que é sobre a COSIP e a reforma tributária, né? O que é essa COSIP? Vamos começar entendendo o que é a COSIP, né? A COSIP ela é uma contribuição para o sistema de iluminação pública. Isso, se você for pegar e ver o que significa esse mnemônico COSIP, você vai ver que é contribuição para o sistema ou para o serviço, né, de iluminação pública. Então, quando você ouvir falar em COSIP, ele significa isso, principalmente hoje em dia ainda, tá? Só que nem sempre foi assim. A COSIP, ela nem sempre existiu,
desde a Constituição de 88. O texto original da Constituição de 88 não previa essa contribuição, tá? Que alguns autores chamam essa contribuição de uma contribuição sui generis. E realmente ela é, que ela tem algumas características de taxa, algumas características de contribuição específica, né? Então ela tem ali uma questão um pouco diferente, tá? Então alguns autores chamam ela de COSIP. Só que a COSIP, como eu falei para vocês, ela nem sempre existiu. A COSIP, ela entrou, a contribuição para o sistema de iluminação pública, ela foi positivada na Constituição, ou seja, a partir dessa positivação, foi outorgado aos municípios e ao Distrito Federal a competência para instituir um tributo chamado COSIP, que é a contribuição do sistema de iluminação pública. Tá? Então ela surgiu lá em 2002, pela emenda constitucional 39. Tá? Só que antes, como eu falei, a Constituição é de 88. Então de 88 até essa emenda até a emenda 39, que foi a emenda que incluiu primeiramente a COSIP no texto constitucional, nós tivemos um período aí 88 a 2002, né, que não tinha essa contribuição. Só que alguns municípios, tá, haviam para financiar aquele custo que o município tem com a luz da rua, tá, com a energia, né, com a luz ali daquelas áreas públicas, dos bens comuns de uso do povo, uma praça, né, as ruas, enfim, o município gasta um dinheiro, né, faz um investimento para manter isso funcionando. E isso não o funcionando não é só pagar a energia que é gasta com a iluminação das ruas ou com a iluminação ali das praças, desses bens de uso comum do povo. A manutenção desse sistema de energia é o sistema como um todo, porque às vezes a lâmpada queima, a lâmpada quebra, no caso dos postes, um braço dá um vendaval, o braço do poste cai, né? Aí não tem como mais colocar a lâmpada lá, tem que trocar o braço. Então isso são custos que precisam, né, que acontecem, né, são despesas que acontecem para manter a iluminação pública. Só que antes de 2002 eu não tinha contribuição. Alguns municípios instituíram uma taxa, tá? Taxa de iluminação pública, ou TIP. Tá? Então alguns municípios instituíram aí dentro das suas competências uma taxa, porque até então não existia a COSIP. Só lembrando que a gente está falando aqui entre 88 e 2002. Então, entre 88 e até a emenda 39 de 2002, não existia na Constituição a COSIP. Então, alguns municípios passaram a instituir taxa para fazer a manutenção, né, para manter esse sistema de iluminação pública. Só que teve um problema, tá? Teve um problema aí. Por quê? Porque a taxa, para instituir uma taxa, qualquer taxa, tem algumas regras, tá? E uma das regras básicas é que o serviço seja específico e divisível, né? Específico é aquele que consegue separar, né? Saber quanto que cada um, o quanto de fornecimento está sendo realmente feito para um determinado contribuinte, né? E o divisível é que ele pode ser dividido lá por unidades autônomas. Eu posso separar quem vai pagar ali. Então, é a casa aqui que está sendo... Essa casa está sendo iluminada, então tá, eu posso pagar... pode ter ali, nesse caso, né, uma taxa ali. Mas, no caso da iluminação pública, isso não é possível. Eu não tenho... Na verdade, não se preenche o requisito da iluminação pública por taxa, tá? Não se preenche o requisito da especificidade, né? Não consegue separar, não consegue saber quanto cada pessoa usou, tá? Porque a iluminação é pública, não é a iluminação
para iluminar uma casa específica, é uma iluminação da rua, de um bem público, que às vezes a casa está sendo beneficiada, uma casa, quem está passando andando a pé está sendo beneficiado, aquele que passa de carro está sendo beneficiado da energia, aquele que mora no interior, às vezes lá é tudo escuro, né, no interior do município, não tem a iluminação nas vias rurais, mas ele vai para a cidade também utiliza essa energia. Gente que é de fora do município, os viajantes, os vendedores, os representantes comerciais, que são de outros municípios e vão lá fazer atendimento no seu município, por exemplo, eles também podem utilizar essa energia pública. E aí, por taxa, como é que eu vou separar? Como é que eu vou saber quanto de energia cada pessoa usou? Então, em razão disso, aqueles municípios, né, que instituíram taxa para o serviço de iluminação pública, que muito provavelmente isso aconteceu entre 98 e 2002, tá? Os municípios que instituíram taxa, essa taxa de iluminação pública, ela foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, tá? Por quê? Porque não preenche os requisitos para ser cobrado por taxa. Só que aí, né, e inclusive sobre o STF, tá? Que o STF declarou inconstitucional a taxa de iluminação pública, tem inclusive uma súmula vinculante, para quem quiser pesquisar e anotar aí, a súmula vinculante 41, tá? Essa súmula ela vai dizer que o serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa. E por que quem tiver a curiosidade de abrir, ir atrás, ver os julgados, né, os precedentes disso, vai verificar que é justamente por isso. Porque a iluminação pública não atende, por exemplo, o requisito da especificidade. Tá? Então ela tem que ser específica, eu tenho que saber quanto cada pessoa usou. Tem que ter uma maneira de aferir. Só que para o caso da COSIP, né, que é a contribuição para o sistema de iluminação pública, isso não é possível, tá? Não tem como fazer isso, ou pelo menos não descobriram até o momento, tá? Mas não pode, para o município financiar aquele custo que ele tem com a iluminação das ruas, dos parques, né, enfim, dos bens de uso comum do povo, ele não pode utilizar uma taxa. Se ainda existe algum município que porventura tenha instituído a taxa, seja ela antes da emenda constitucional 32, seja ela depois da emenda constitucional 32, o meu município instituiu a taxa da COSIP em 1994, inconstitucional. Meu município instituiu a taxa da COSIP em 2005, inconstitucional. Tá? E os municípios, então, para eles regularizarem e poderem cobrar, porque é um custo muito grande para os municípios, tá? Essa questão da iluminação pública, e já que não poderia ser remunerado por taxa, esse custo ele era suportado pelo dinheiro dos impostos, pelo recurso dos impostos. Tudo bem? Só que os municípios estão sempre com a corda no pescoço, né? E tirar esse dinheiro dos impostos, que é um dinheiro para saúde, para educação, para infraestrutura no município, ia comprometer demais. Aí, né, em razão do lobby, né, da briga dos municípios, o Congresso Nacional ele editou a emenda constitucional 39, né, promulgou a emenda constitucional 39 de 2002, passando a competência para a instituição de uma contribuição que viesse a financiar esses serviços com iluminação pública, tá? Para manutenção da iluminação pública. Então, a emenda constitucional 39 de 2002 acrescentou a COSIP como a gente conhece hoje, tá? O que acontece? Então agora colocou a COSIP, a lei do município era uma lei, sei lá, vamos supor que fosse de 2000 a lei, a emenda constitucional é de 2002, né? A emenda constitucional 39. O município tinha ali, agora basta o município
reeditar essa lei? Não, ele vai ter que fazer uma lei de contribuição para o sistema de iluminação pública dentro das características de uma contribuição. Por quê? Porque a taxa, se ele deixar exatamente a mesma regra, a taxa, você tem que conseguir medir, o ente instituidor da taxa tem que conseguir medir o custo, né, que aquele imóvel ou que aquele contribuinte traz. Só que para iluminação pública isso não é possível. Então surgiu a COSIP lá em 2002 para custear, né, esse serviço de iluminação pública. Só que esse custear, esse serviço, não significa necessariamente só a energia, como eu falei. Tá? Isso é também autorizado, né? Não estava no texto original, mas os tribunais superiores entenderam que ok, que pode, que ele vai subsidiar não só o custeio em si, mas também a expansão e a melhoria do serviço de iluminação pública. Tá? Então, o que é expansão? Por exemplo, meu município aqui cobre, sei lá, 50 bairros. Tem um bairro lá que não tem a iluminação pública. Então, eles vão fazer a expansão da iluminação pública para esse bairro que está faltando. Uma melhoria. O que é uma melhoria? Melhoria é você melhorar aquilo que já existe. O próprio nome já diz, né? Melhoria do serviço de iluminação pública é melhorar algo que já existe. E um exemplo, me dá um exemplo, Rafael. Nós tínhamos, né, hoje, muitos municípios já trocaram as suas lâmpadas tradicionais, né, de iluminação de rua, ou pelo menos trocaram uma parte daquela lâmpada tradicional pelas lâmpadas de LED. Né? Ela traz uma eficiência maior, enfim, né, essas lâmpadas, uma iluminação melhor, a cidade fica mais bonita. Então, o que foi feito? Foi feito um melhoramento desses serviços de iluminação pública. Então, quando o município institui e vai ter lá uma base a ser ressarcida, porque o objetivo também de uma contribuição não é o município, né, no caso aqui a contribuição de iluminação pública, não é o município ganhar dinheiro, ficar rico com a arrecadação da COSIP. O objetivo desta contribuição é que cubra os custos com a iluminação pública. E quando a gente fala custos com a iluminação pública, nós falamos do custeio em si, que é a manutenção, né, de um modo geral, a troca da lâmpada, o valor da energia, o braço do poste. Tá? Isso é o custeio, mas também ele pode cobrir um projeto de expansão, né? Então, eu arrecadei lá, o município arrecadou com a COSIP, e isso também pode ser usado, esse recurso, para expansão, ou seja, para levar energia, né, levar iluminação pública para locais no município onde antes não tinha, que é fazer a expansão. E também esses recursos da contribuição de iluminação pública, ele pode ser usado para melhorias do serviço de iluminação pública. E no exemplo que eu dei, por exemplo, né, no exemplo que eu acabei de citar, a questão da troca das lâmpadas comuns por lâmpadas de LED. Foi uma melhoria trazida aí para esse serviço de iluminação pública. Então a COSIP é isso. Tá? Quanto que o município tem que arrecadar? Tá? O município tem que arrecadar de COSIP o valor para suportar, tá? O valor para suportar esse custeio com a iluminação pública, que é a manutenção, para suportar a expansão programada e para suportar os melhoramentos programados para a iluminação pública. Tá? A COSIP, o valor que tem que ser arrecadado, ele não pode ser menor que isso e também não pode ser muito menor nem muito maior. Né? Então, os municípios, é um papel dos municípios entender o que é isso e daí na hora de repartir esse ônus para o contribuinte, ele repartir de uma forma que o município nem arrecade muito pouco para não conseguir pagar esses serviços de iluminação pública, mas também o município não pode arrecadar de uma forma que ele vai arrecadar muito mais do que o custo que ele tem para fazer, para manter esse serviço de iluminação pública, tá? Ou expandir ou melhorar, inclusive.
Então a ideia é, quando se faz um cálculo, é que você ressarça, né, que o município faça o ressarcimento daquilo que ele investiu com os serviços de iluminação pública, que vai estar incluído aí o custeio, vai estar incluído a expansão, estará incluído aí o melhoramento desses serviços, que eu já expliquei, depois você pode voltar aqui, tá? No vídeo aqui. Então, a COSIP, ela é para isso. O ressarcimento aquilo que o contribuinte vai pagar, o montante, a hora que pega todos os contribuintes pagaram a COSIP, esse montante aí ele tem que ser suficiente, né, ou ficar muito próximo daquele valor que tem que ser dispendido pelo município para fazer o pagamento desse serviço. Tá? Então, esse é o objetivo da COSIP. Tá? Então, a COSIP ela entrou na Constituição lá em 2002, como eu falei para vocês, através da Emenda Constitucional 39 de 2002, muito em razão das inconstitucionalidades das leis municipais que instituíram a taxa de iluminação pública. Beleza? Aí entrou em 2002, entrou a COSIP, tá? Que eu acabei de explicar aqui para vocês. E para você, agora fazendo um parênteses aqui, vou pedir para você que não segue a Escola de Tributos Municipais, você que está ao vivo, tá? Você vem aqui em cima, tá? Tem uma setinha. Se você não segue do lado direito, vai ter um botão para você seguir. Se você está assistindo depois desse vídeo, segue a gente aqui no Instagram. Vai lá para o YouTube também, tá? @Escola de Tributos Municipais. Segue o YouTube também, tá? E a gente vai começar com o curso da Reforma Tributária no dia 15, lá no YouTube, tá? Vão ser aulas abertas, algumas aulas vão ser abertas, depois essa aula vai ser retirada e disponibilizada para quem é membro ativo do Clube do Fisco, sem custo nenhum, e disponibilizado para aqueles que adquirirem o curso separadamente, tá bom? Obrigado a Luciana aqui, ó, começou a seguir agora a gente aqui, muito obrigado, tá? E para você que não segue ainda, faça igual a Luciana, clica aqui em cima na setinha, baixa e vai ter ali um botãozinho para você se inscrever, tá bom? Inscreva-se para você seguir, melhor dizendo, aqui o Instagram. E no YouTube, você vai lá, @Escola de Tributos Municipais, começa a seguir o canal, já ativa os sininhos todos que estão lá, e daí você já vai ser avisado quando tiver alguma novidade, tá bom? Ó, o Carlos também começou a seguir aqui agora, muito obrigado, gente. É isso aí. Então vamos lá. Voltando, a gente falou aqui da COSIP, falou o que aconteceu com as taxas, né, que objetivavam o custeio do serviço de iluminação pública até antes de 2002, aí entrou a COSIP em 2002, já falei o que é a COSIP aqui, agora vamos entrar aqui na alteração, né? O tema da live a gente colocou aqui o alargamento da COSIP, tá? Eu usei esse tema porque a questão da COSIP em si, eu tenho um entendimento, né, que com a alteração trazida pela Emenda Constitucional 132 de 2023, na verdade, essa alteração não é um simples alargamento da COSIP, mas sim é a COSIP e mais uma outra contribuição, porque a gente tem situações ali, uns detalhes diferentes ali. Então, o que aconteceu com a reforma tributária, com a emenda constitucional 132 de 2023? Essa emenda foi lá no artigo 149A e alterou a redação trazida pela emenda constitucional 39 de 2002. Ela alterou a emenda constitucional 132, alterou a redação da emenda constitucional 39. E essa nova redação, ela trouxe ali, manteve a COSIP, deixou agora explícito, deixou expresso a questão que o custeio do serviço de iluminação pública, né, essa contribuição para a manutenção do serviço de iluminação pública, ela vai abranger o custeio em si, que é a manutenção de um modo geral, tá? Mas
a expansão desse serviço de iluminação pública, que a gente já explicou, e mais o melhoramento desses serviços que já são ofertados, que a gente também já explicou. Tá? Então ela trouxe e deixou bem claro isso agora. Só que a emenda constitucional 32, ela continuou, ela deu mais um texto lá, colocou mais, aumentou o tamanho do artigo 149A. Tá? E nesse aumento ele falou o seguinte, olha, os municípios e o Distrito Federal vão poder instituir contribuição na forma das respectivas leis, e aqui já fica um detalhe, tem que ser lei, tá? A própria Constituição já está falando isso, tem que ser uma lei para instituir, tanto a COSIP quanto essa outra nova que eu vou falar aqui agora, então tem que ter uma lei para instituir. Tá? Então, o artigo 149 está autorizando instituir uma contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, tá? E ele está autorizando instituir contribuição para o sistema de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos. Vou repetir. Contribuição uma contribuição para o sistema de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos. O que é isso? Então, isso aqui, assim, as cidades hoje em dia é muito comum as câmeras, o monitoramento nas ruas. E pode ter município que adota isso também, tá? Até então, até a emenda constitucional 132, os municípios que tinham esse serviço, com essas câmeras, né? Como que eles custeavam isso? Isso deveria ser custeado com dinheiro dos impostos, tá? Só que agora a Constituição autorizou uma outra fonte de recurso para custear esse sistema, tá? Esse sistema de monitoramento para segurança e preservação dos logradouros públicos. Então, o que ele tem? Essa eu chamo de uma nova contribuição, eu chamo de Comprelp, que é a contribuição, tá, para o sistema de monitoramento, né, para segurança e preservação dos logradouros públicos, com a contribuição, né, o PRELP ali, preservação, o L, logradouros, e o P de públicos. Tá? Então é uma contribuição para o sistema de monitoramento, tá? Um sistema ali, monitoramento para segurança. Então, vai ter as câmeras monitorando. Esse monitoramento vai dar segurança e vai preservar os logradouros públicos. Esse que é o objetivo. Para ninguém ali depredar, enfim, fazer algumas barbaridades que a gente vê por aí. Tá? Então, esse é o objetivo dessa nova contribuição. Tá? Então, você vai... Esse alargamento, né, alguns entendem que é um alargamento, que é uma COSIP turbinada. Tá? Eu já entendo que a COSIP continuou do jeito que está e o mesmo texto abriu uma porta para uma outra contribuição. Tá? E por que eu falo que é uma outra contribuição? Porque são coisas diferentes. Uma coisa é a iluminação pública, que ela permite, tá, a arrecadação para financiar. O que a iluminação pública vai financiar? A manutenção, a expansão e o melhoramento da iluminação pública de onde? Onde? Essa é a pergunta que tem que fazer. Dos bens de uso comum do povo. E o que é um bem de uso comum do povo? É aquele que todo mundo pode usar, tá? Que não é fechado. Aí, para dar um exemplo, né, para a gente sair da abstração, o bem de uso comum do povo, né, que vai poder ser financiado com a COSIP, são as ruas, né, tem os postes nas ruas, são as praças, né, que não tem limitação para entrar, todo mundo pode utilizar. Então isso é um bem de uso comum do povo. A COSIP financia isso, as ruas e também as praças, por exemplo. Já a contribuição para melhoria, né? A contribuição ali para o sistema de monitoramento que visa a segurança e a preservação, aí o próprio texto já coloca
próprio texto constitucional, dos logradouros públicos. Então, enquanto a COSIP é logradouros públicos e praças, por exemplo, o monitoramento, a contribuição para o monitoramento, para a segurança e preservação dos logradouros públicos é só para logradouro público. Tá? Então, ele não expande para uma outra situação. Então, eu não posso colocar na conta da Comprelp, eu chamo de Comprelp, eu não posso colocar na conta da Comprelp o monitoramento da praça. Mas eu posso colocar na Comprelp o monitoramento das ruas, porque é um logradouro público. Tá? Já na COSIP, eu posso colocar o custo tanto da praça, da iluminação da praça, quanto das ruas. Então tem algumas diferenças, tem outras diferenças, inclusive eu aprofundo isso, tá? Num curso, a gente tem um curso de COSIP, Comprelp, conforme a reforma tributária. Fica a dica aqui para vocês, tá? Acessem lá, escola de tributos municipais.com.br, vai na abinha cursos, tá? E procura pelo curso COSIP Comprelp, que eu ministrei aqui na Escola de Tributos Municipais. Lá eu vou estar falando da COSIP, vou estar falando separado da Comprelp, falo lá quais são os fatos, o que pode ser financiado, tá? E lá a gente aprofunda isso, fica a dica aqui para vocês, tá? Ah, eu não sei onde achar, manda um WhatsApp pra gente, manda um direct aqui no Instagram, tá? Que a gente vai te passar o link para você saber o que é esse curso, né, o link para você poder comprar e adquirir esse curso da COSIP e da Comprelp, já atualizado com a questão da reforma tributária, tá bom? Então, a gente tem essa diferença aí entre COSIP, por isso que eu separo em duas contribuições no mesmo dispositivo. A mesma coisa, pessoal, acontece a gente fazendo uma analogia com o IPTU. Né? O que é o IPTU? É o Imposto Predial e Territorial Urbano. Muitos municípios colocam essas regras na mesma lei e daí, dentro da lei, ele separa ali o que é predial, o que é territorial. Aí o predial, lógico, aí já acaba contando o terreno junto, enfim, algumas leis já fazem dessa forma, mas também eu já vi lei que tem uma lei específica para o imposto predial e tem uma lei específica para o imposto territorial. São coisas diferentes, são tributações diferentes. Seria do IPTU, né? Um seria o imposto predial, que é sobre o prédio, área construída, é uma regra. O que está sendo tributado? Está sendo tributado a área construída, que é o imposto predial. E um outro imposto é o imposto territorial. Entendeu? O pessoal juntou, colocou num só e ficou, né? Mas se você for ver todas as regras do município, de todos os municípios, vai ter regra diferente para quando é o predial e para quando é o territorial. Tá? E a mesma coisa aqui. Tá? E aqui ele vai atingir situações diferentes. Enquanto a COSIP atinge as ruas e as praças, o monitoramento para a segurança e preservação dos logradouros públicos é só as ruas. Tá? É só as ruas, isso não pode se expandir. Aí você pode me falar assim, Rafael, tá, mas o município já pode sair cobrando essa Comprelp ou já pode turbinar a sua COSIP? Eu vou falar assim, já. Desde que, porém, contudo, todavia, se o município fez uma lei prevendo essas situações aqui, para o monitoramento, para a segurança e preservação dos logradouros públicos. Por quê, pessoal? Porque a Constituição ela não institui o tributo. Ela não coloca... a Constituição não tem o poder para instituir o tributo. A Constituição ela só delega a competência. Então ela falou, ó, municípios e Distrito Federal, a COSIP e a Comprelp compete a você município e a você Distrito Federal. Para você instituir, o próprio artigo 149A ele fala, os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis. Então tem que ter uma lei. Pode já cobrar a Comprelp? Ou turbinar a COSIP, né? Talvez você use um outro termo. De acordo com a reforma tributária de dezembro de 2023? Pode, desde que o município tenha feito lei. E lembrando que para cobrar esse ano em 2024, só se o município fez a lei em 2023.
Se o município fizer uma lei em 2024, vai poder cobrar só em 2025. Se o município fizer uma lei em 2025, vai poder cobrar só em 2026. E vocês sabem por que isso? O porquê disso? Por que não pode cobrar? Porque para todos os tributos, tá, municipais, só tem uma exceção, depois eu vou falar, todos os tributos municipais têm que respeitar os princípios da anterioridade, que é uma anterioridade anual, ou seja, para o exercício seguinte. Fez a lei em 2024, vai valer só a partir de 2025. Né? E um princípio da anterioridade nonagesimal, que além de ter que aguardar o ano seguinte, tem que aguardar pelo menos 90 dias da publicação da lei. Então, se a lei foi publicada, por exemplo, em 31 de dezembro, mais um dia virou o ano, vai ter cumprido o princípio da anterioridade, que é para o exercício seguinte. Só que não vai ter cumprido o princípio da anterioridade nonagesimal, que ela é 90 dias. Então, se a lei por exemplo, for publicada em 31 de dezembro, ela vai poder passar a ser cobrada praticamente só em abril, tá? Porque vai ter que respeitar essas anterioridades. Então, todos os tributos municipais têm que respeitar a anterioridade anual e a anterioridade nonagesimal, com exceção do IPTU. Só que não é todo o IPTU, não são todas as regras do IPTU. A única exceção é para a base de cálculo do IPTU. A base de cálculo do IPTU não precisa respeitar a anterioridade nonagesimal dos 90 dias, mas tem que respeitar a anual. Então, no IPTU, a base de cálculo, se você alterar a base de cálculo agora, nós estamos em agosto de 2024, só vai poder a partir de 1º de janeiro de 2025. Agora, se essa alteração foi feita em 31 de dezembro de 2024, como o IPTU, a base de cálculo do IPTU é exceção à anterioridade nonagesimal, a dos 90 dias, já no dia seguinte já pode, tá? Que é 1º de janeiro, daí já é exercício seguinte, e como não precisa respeitar os 90 dias, aí já vai, o IPTU ele já pode ser cobrado. Agora, a COSIP, esse tema da nossa live aqui, ele tem que esperar o exercício seguinte, pelo menos 90 dias depois da publicação. Não basta ser o exercício seguinte, tem que ter passado no mínimo 90 dias. Tudo bem? Beleza? Pessoal, tendo dúvidas, priorizem colocar aqui, tem um box aqui, tá? Com ponto de interrogação. Prioriza colocar ali que fica mais fácil para a gente buscar depois, tá bom? Então, pessoal, deixa eu ver aqui se eu estou mais ou menos no tempo. Então já estou mais ou menos no tempo aqui. Então vamos lá. Voltando aqui. Então, a gente teve aqui com a emenda constitucional 132 de 2023 um alargamento da COSIP, ou, né, eu posso fazer uma outra leitura, né, eu não estou simplesmente turbinando a COSIP que já existia, ou eu faço uma leitura que a COSIP continua e surgiu uma outra contribuição, a Comprelp, que é o que eu trabalho, tá? É a tese que eu defendo. É a Comprelp, que é o quê? É a contribuição para o sistema de monitoramento, para quê? Para a segurança e a preservação dos logradouros públicos. Essa nova, o que é permitido financiar com o valor que vai ser arrecadado do contribuinte, é só para esse monitoramento, né, para segurança e preservação do quê? Das ruas. Já a COSIP, tá? A COSIP é das ruas e das praças. Então são situações um pouquinho diferentes. Tudo bem? Então, pessoal, vou agora para as dúvidas aqui, vou ver se tem alguma dúvida. Aqui acabou. Se você tiver alguma crítica, alguma sugestão também, a gente está à disposição, tá? Então vamos ver aqui, abrir a caixinha aqui, tem uma colocação. Deixa eu ver aqui. Ju Fagundes, onde será cobrada a nova contribuição? Ju, eu vou responder aqui em cima do que eu entendi, tá? Essa contribuição, ela pode ser cobrada pelos municípios e pelo Distrito Federal, tá? E essa nova contribuição, por ser uma contribuição, o serviço não precisa ser prestado para a pessoa que está pagando, necessariamente para a pessoa que está utilizando, melhor dizendo, né?
para a pessoa que está utilizando o serviço. Porque similar à COSIP que a gente conhece hoje, né, a iluminação pública, imagina se para cobrar tivesse que cobrar, se pudesse cobrar só de quem utiliza a iluminação pública. O que a gente ia ter? Uma loucura. Não tem como. Vem gente de fora, passeia. Você tá aí na tua casa, vem os parentes aí. Os parentes, vocês saíram à noite, os parentes também estão usando a iluminação pública. E aí vai cobrar deles como? Porque eles estão utilizando o serviço. Então é loucura. Então as contribuições elas podem inclusive ser cobradas de quem não utiliza o serviço. É uma contribuição. A lei vai eleger aqueles que vão fazer parte de financiar essa contribuição. Deixa eu dar um abraço aqui para a Valéria, lá de Cruzeiro do Sul, do Acre. Muito bom, Valéria. Valéria, não sei se você está na live aí, né? Mas vou mostrar aqui, talvez você veja depois. Ó a canequinha que eu tô aqui, ó. Olha só. Eu tenho uma caneca faz tempo aqui do Acre já, tem uns, sei lá quantos anos eu tenho essa caneca aqui. Então tá aí, ó, do Acre, em homenagem aqui agora a Valéria, lá de Cruzeiro do Sul do Acre, ó. Tá aí. Viu? Então, a contribuição de melhoria, ela vai ser cobrada, né, pelo município, e o município vai eleger quem vai ser os contribuintes, tanto a contribuição de melhoria, a contribuição de iluminação pública, quanto essa nova que eu chamo de Comprelp, tá? Eu chamo de Comprelp, porque é uma contribuição um pouco diferente da COSIP. Então, para mim, não tem como eu misturar as duas coisas. Aí eu separo em COSIP e Comprelp. COSIP todo mundo já sabe o que é. A Comprelp é a contribuição para o sistema de monitoramento para a segurança e preservação das ruas. Na Constituição vai estar escrito logradouros públicos, que é a rua, tá? Simplificando para vocês aí, é a rua, tá? Então ela vai ser cobrada de um contribuinte que o município vai eleger. Não precisa necessariamente esse serviço estar sendo usufruído por esse contribuinte, tá? E onde e quando? Bom, é sobre aquela iluminação, é sobre esse monitoramento que o município faz, obviamente, no seu território, né? O município não vai querer cobrar de alguma coisa de outro território. Não sei se eu te respondi, Ju, aí fica à vontade aí, tá bom? Deixa eu ver aqui, a Ju de novo aqui, vamos ver. A Ju colocou aqui, será cobrada na fatura de energia elétrica também? O município pode fazer essa opção, tá? O parágrafo único continua na Constituição com a mesma redação, o parágrafo único do artigo 149A. O que foi alterado foi só o artigo 149A, tá? O parágrafo único continua e lá permite essa opção aí, tá bom, João? De poder cobrar na fatura de energia elétrica. Vamos aqui, ver aqui. O próximo que está aqui. Giane. O lançamento pode ser feito no IPTU de forma anual? Pode. O município vai decidir como ele vai lançar. Tá? Vou lançar pela energia elétrica. Tá, o município vai entrar em contato com a companhia de energia elétrica que atende o município, vai lá, vai fazer, inclusive pode colocar uma obrigação acessória. O município não precisa necessariamente ter que pagar, porque o cara tá porque a companhia de energia elétrica está arrecadando para ele. Não é assim, a gente sabe que tem muitos municípios que ainda acontece assim. Se institui uma obrigação acessória e essa obrigação, a companhia de energia elétrica tem, de certa forma, relação com o fato gerador. Aí você já precisa ir lá para o Código Tributário Nacional, né? Fazer uma ligação toda para entender as obrigações acessórias, as obrigações principais, quem é o sujeito passivo, que ele se divide em contribuinte e responsável, tá? Então, enfim, vai lá nas obrigações acessórias. O ente público competente, ele pode instituir uma obrigação acessória, talvez para aquele que tem algum tipo de relação ali com aquele fato gerador que esteja ocorrendo. E a companhia de energia elétrica tem essa relação, por óbvio, né? Então, assim,
Pode cobrar na fatura de energia elétrica? Pode. Pode cobrar no carnê do IPTU? Pode. Pode cobrar, tá? Eu só faço um alerta o seguinte, vou cobrar no IPTU. Aí, junto no carnê do IPTU, tem muitos municípios que também já cobram a taxa de lixo. Aí você vai cobrar o IPTU nos municípios que são assim, né? Vai ter o IPTU, vai ter a taxa de lixo e vai ter a COSIP. Pode, desde que esteja previsto na lei, pode. Só que o que vocês têm que se atentar é o seguinte, caso o contribuinte peça para fazer o desmembramento, principalmente se ele não concordar com um dos valores, vamos supor que ele não concorde com o IPTU, ele, não, o lixo e a COSIP tá ok. Então separa, vai ter que separar, porque o que ele não concorda, ele vai poder fazer impugnação. Tá? Aí, de repente, você lançou tudo lá e falou assim, não, a COSIP eu não concordo, não. Aí é dada a chance, né, tem que tirar a COSIP daquele boleto todo junto e fazer separado. Mas pode fazer tudo junto? Pode. Desde que esteja na lei e desde que seja respeitado o direito do contribuinte, se ele pedir para separar, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais, se tem mais alguma coisa. Respondi aí, Jeane, respondi Ju Fagundes, só me falar aí, tá bom? Deixa eu ver aqui se alguém colocou no feed aqui, mas no feed eu costumo perder, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo voltar aqui para trás. Seria interessante para monitorar faixas de segurança em frente às escolas. Também a preservação na manutenção do... Eu acredito que isso aí consiga... porque assim, uma coisa na verdade vai puxar a outra, tá? Você vai pôr uma câmera para monitorar uma rua, tá monitorando a rua em frente à escola lá que pega a faixa de pedestre. Tá monitorando ali. Então vai ser para preservar também, para dar a segurança e a preservação aí nos logradouros públicos. A Giana fez uma pergunta cabeluda aqui, hein? Pode pagar a folha dos funcionários efetivos da iluminação pública? Eu tô entendendo, do jeito que você perguntou aqui, se pode pagar com o dinheiro da contribuição de iluminação pública, se pode pagar a folha de funcionários. Eu não sei se tem funcionário efetivo para cuidar da iluminação pública, e ficou um pouco confuso aqui, mas assim, o dinheiro da contribuição de melhoria, da contribuição da COSIP, o dinheiro das taxas, esses dinheiros, o objetivo deles é ressarcir o dispêndio que o município está tendo, tá? Com aquela prestação daquele serviço. O funcionário, ele não é uma despesa para aquele serviço. Não, o funcionário de um modo geral, estou dizendo, tá? Agora assim, eu tenho lá uma equipe grande lá que só cuida da iluminação pública. Aí até talvez assim a gente consegue, não sei contabilmente como isso vai ficar, mas você teria que tirar e conseguir contabilizar, conseguir separar isso. Aí eu vejo que seria possível, mas 2 servidores em geral, a regra inicial, a regra geral é que não pode. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto, a gente tem um monte de exceção, né? Nós temos aí o direito, ele é carregado de muitas exceções, né? Quase todas as regras, né? Ou muitas regras, elas trazem consigo exceções. E essa a COSIP é uma dessas exceções, tá? Que parte da COSIP pode ser destinada para outro fim. Até 30% da COSIP, do dinheiro arrecadado com a COSIP, pode ser destinado para outro fim, que é a chamada desvinculação da receita. Na União, talvez é mais comum isso acontecer com as contribuições, chamado de DRU, desvinculação da receita da União. Então, no município deve ter um DRM, fazer uma DR no município, né? Desvinculação das receitas do município, tá? Que daí lá tem os casos, isso está no ADCT da Constituição, não está no texto original,
Está no ADCT da Constituição, eu não vou lembrar o artigo, é lá para 70 e poucos, acho que 78, mas não é o artigo 78 do corpo principal da Constituição. Vai ser o artigo 78, se eu não me engano, tá, pessoal? É 78, 77, 79, 80, por ali. É do ADCT, que é o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E lá tá falando que pode fazer a desvinculação. Tem um prazo lá, não é eternamente, mas de vez em quando eles estão sempre prorrogando, tá bom? Acho que eu respondi aí, Jane. Professor Rogério Cunha, boa noite, seja bem-vindo. Grande professor de Direito Tributário também, voltado aí mais para os concursos. Heitor Oliveira, boa noite. A Jane falou que sim, com recurso da COSIP. Sem aqui temos específicos. Ah, tá. Então deve ter servidor específico aí, né? Se contabilmente conseguir separar desses servidores que fazem a manutenção, né? Aí eu vejo que não tem problema. Aí ele pode ser financiado com a COSIP. Agora, se for em geral, aí já não pode. Tá bom? Boa noite, Heitor. Obrigado aí. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Chegamos ao fim aqui, né? Uma hora, como a gente, na verdade, entre 45 minutos e uma hora. Então, está dando aqui 58 minutos. Vamos aí para os nossos, para o nosso finalmente aí. Vamos ver se alguém tem mais alguma dúvida. Se não tiver, vou pedir para vocês aqui mais uma vez. Se você não segue o Instagram, vem aqui em cima no botãozinho aqui. Baixa, vai ter um botão inscrever. Você tá vendo a live depois? Cara, vai no Instagram. Ah, não sei qual que é. Procura lá, @Escola de Tributos Municipais, você vai achar. Tá? E eu vou fazer um convite também para todo mundo que tá vendo. Se você não é inscrito no canal do YouTube da escola, também se inscreve. Vai lá, @Escola de Tributos Municipais. Procura, inscreve-se, ative o sininho. Tá? Recados muito bacanas. Na quinta-feira agora, dia 8 de agosto, a professora Cláudia vai fazer uma aula que é exclusiva para os membros ativos do Clube do Fisco sobre a tributação imobiliária na reforma tributária. Se você não é membro ativo do Clube do Fisco, procura no nosso site, lá vai ter uma abinha do Clube do Fisco, ou aqui no Instagram, vai na bio, vai ter o link do Clube do Fisco, tá bom? E também, a partir do dia 15 de agosto, nós vamos iniciar um curso de reforma tributária, um curso mais amplo, falando só da emenda constitucional 132, os principais aspectos. Esse curso, vão ter algumas aulas abertas no YouTube, tá? Depois da gravação, essa aula sai, vai para a plataforma, e quem vai ter acesso é quem adquiriu o curso separadamente, ou quem é membro ativo do Clube do Fisco, que inclusive quem é membro do Clube do Fisco não vai pagar nada por esse curso, tá? Da reforma tributária. Então vale a pena você entrar no site ou ir no link da bio aqui no Instagram e você ver lá o que é o Clube do Fisco, o que é o curso da reforma tributária, tá? Para vocês ficarem atentos e não perderem, tá bom? O curso da reforma tributária que vai começar no dia 15, que vai ter algumas aulas abertas no YouTube, a aula lá vai ser aberta no YouTube, mas o acesso à aula gravada, o acesso aos materiais que vão ser disponibilizados é só para quem adquiriu o curso ou para quem é membro ativo do Clube do Fisco, tá bom? Então não deixa de seguir também lá a Escola de Tributos Municipais, lá no YouTube, beleza? Então, pessoal, se a gente não tem mais dúvidas aqui, deixa eu agradecer aqui quem deu os emojis de novo aí pra gente, isso é bem bacana. Agradecer a todos aí que puderam estar presentes, aí a vocês aí nessa terça-feira, dia 6 de agosto, estamos aqui começamos às 8 horas da noite, terminando aqui às 9 horas, por volta das 9 horas. Tá? Muito obrigado aí pela presença de todos e continuem acompanhando a Escola de Tributos Municipais e até a próxima terça-feira aí com um novo tema, uma nova live. Aí para você que é membro ativo do Clube do Fisco, já vai ter na quinta-feira, agora daqui 2 dias, uma aula com a professora Cláudia sobre a tributação imobiliária na reforma tributária. Tá bom? Valeu, pessoal, boa noite e até a próxima. Tchau, tchau.